Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé, este encontro semanal que nós temos de segunda a quarta-feira, sempre às 16 horas, participando deste momento devocional para crescimento espiritual, sempre estudando a palavra de Deus para o nosso fortalecimento quanto à nossa fé em Cristo Jesus. E queremos louvar a Deus pela sua audiência, pela sua interação, pela sua participação com toda a programação da Rede Brasil, que tem sido uma bênção, por certo, para todos nós. E lembrando que você pode continuar sendo um instrumento de Deus, um evangelizador, sempre compartilhando o link dos programas da Rede Brasil para que mais pessoas sejam ainda mais abençoadas pelo Senhor. E nesta oportunidade estaremos estudando a palavra de Deus, partindo do que está no Salmo 145, verso 1, e nós queremos compartilhar deste texto com você nesse momento. Se você está com a sua Bíblia aberta, no Salmo 145, verso 1, baseado neste texto, estaremos meditando sobre o Deus que merece louvor. Vamos à leitura deste texto sagrado. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Queridos irmãos, este Salmo de número 145 é um dos salmos mais belos das 150 composições que nós encontramos neste livro denominado do livro do Saltério, o livro dos Salmos, que ainda hoje é considerado o inário oficial da nação de Israel. Composições feitas pelos mais variados escritores, alguns conhecidos, como principalmente Rei Davi, Salomão, Moisés, Asaf, os filhos de Coré, e alguns até mesmo anônimos, que nós não sabemos ao certo a autoria, mas entendemos, à luz das Escrituras, da sua inspiração divina. E na medida em que esses cânticos eram entoados, naturalmente verdades espirituais eram relacionadas, eram mencionadas. O Salmo de número 145, a propósito, é o último dos salmos atribuídos ao monarca chamado Davi. E o último salmo também, cuja estrutura é denominada de acróstico ou alfabético. Na liturgia judaica, ou seja, dentro daquilo que se é entendido como sendo a liturgia do culto, da adoração, seja coletiva ou individual, nós encontramos o Salmo 145 usado nas orações diárias do ano religioso. É fácil, portanto, entender de que esse salmo chegou a ocupar um lugar muito importante dentro da realidade litúrgica, pela sua natureza e pela sua finalidade. Dia após dia, ele é lido ou era lido 2 vezes no culto matinal e uma vez no culto da tarde. Como um hino de louvor a Deus, este salmo se destaca como um dos mais bonitos do Saltério. É um dos mais belos hinos de adoração ao Senhor, onde Davi assumiu o firme propósito de proferir louvores a Deus, o Deus que é grandioso, o Deus que é digno e, para todo sempre, deve ser adorado, exaltado e magnificado. E Davi exorta, naturalmente, na sua expressão, de que todos devem fazer igualmente o que ele havia colocado como prioridade, que é louvar a Deus. Muito bem, e diante dessas informações, é importante nós lembrarmos o que a Bíblia, de fato, informa, define, explica do que é o louvor à luz das Escrituras. Um certo estudioso chega a informar de que uma das estratégias atuais de Satanás é esvaziar o significado bíblico de determinadas palavras, exatamente para tirar a essência do que a Bíblia ensina e trazer confusão teológica na mente de algumas pessoas. Quando nós analisamos a língua ou o idioma do Antigo Testamento e também do Novo, respectivamente o hebraico e o grego, nós vamos entender de que há várias palavras que surgem dentro do vocabulário do Antigo Testamento e do Novo e que são traduzidos ou traduzidas, respectivamente, pelo verbo louvor, ou a expressão louvar, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E estas palavras, quando nós reunimos elas, nós vamos perceber de que o significado básico do que é louvar é elogiar, é enaltecer, é reverenciar alguém cujas virtudes, qualidades é digna ou dignas de serem
consideradas. É apresentar uma palavra de elogio. Basicamente, a expressão louvor, à luz das Escrituras, traz consigo este significado. De posse desta informação, é importante lembrar de que algumas considerações precisam ser feitas em relação ao que é louvor, ou que é louvar. Primeiro, a Bíblia vai nos ensinar de que louvar a Deus é o propósito da criação, exatamente isso. Louvor a Deus é o propósito da criação. Você há de lembrar, por exemplo, que o livro dos Salmos finaliza-se, o Salmo 150 e o verso de número 6, com aquela expressão que entre nós é muito conhecida, quando ele diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E ele finaliza dizendo: louvai ao Senhor. Veja que o escritor está informando de que a criação recebeu o fôlego de vida com a expressa finalidade de louvar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor. De modo que podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que nós não podemos permitir que crises existenciais venham nos atormentar em razão de alguém ficar intrigado ou querendo entender por que estou vivo, qual é a finalidade da minha vida, por que estou aqui. A Bíblia diz de que nós estamos vivos com um propósito específico de engrandecer, de louvar o nome do Senhor. Nós recebemos de Deus a incumbência, por meio do fôlego de vida, de exaltar e magnificar o nome do Senhor. De modo que, se você está vivo neste dia, nesta oportunidade, é porque Deus quer ser engrandecido através da sua vida. Caso contrário, você não estaria mais aqui. Se Deus tem preservado, tem lhe guardado, tem lhe dado a condição de abrir os olhos, de estar vivo e respirando, em meio a tantas lutas ou dificuldades, naturalmente, que você e eu venhamos a enfrentar, mas se estamos vivos, é porque Deus quer ser engrandecido através de nós. De modo que podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o louvar a Deus é o propósito da criação. Em segundo lugar, no que diz respeito a louvar a Deus, nós encontramos a Bíblia nos ensinando de que louvar a Deus é expressão de alegria. Eu vou repetir, louvar a Deus é expressão de alegria. Você lembra do que está no Salmo 43, o verso de número 4? Se você está com a Bíblia aberta, pode acompanhar. O Salmo 43, o verso 4, diz assim: Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Veja que com alegria o salmista está dizendo que irá ao altar de Deus, à presença do Senhor, e entoará o seu louvor com alegria. O Salmo 100, que é um dos salmos mais conhecidos do livro dos Salmos, o verso 1 e o verso de número 2, nós encontramos o salmista dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. Veja, celebrai com alegria, com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Veja que o Salmo de número 100, versos 1 e 2, nos lembra da necessidade de louvarmos a Deus com alegria. O louvor, portanto, é a expressão da alegria dos nossos corações. O irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, ao escrever a sua epístola, que é chamado de o livro dos Provérbios do Novo Testamento, ele traz uma informação prática, dizendo na sua expressão, já perto de concluir o seu escrito, em Tiago capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer: está alguém entre vós aflito? Ore. Mas ele diz: está alguém contente? Cante louvores a Deus. Veja que ele está reafirmando de que o louvor a Deus é expressão da gratidão, da alegria, do sentimento de entusiasmo, de agradecimento. É alguém cuja vida foi atingida pela graça divina. E a alegria aqui, me entenda, não é por ausência de lutas ou porque alguém não está enfrentando problemas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque é possível, sim, em meio às lutas e às adversidades, ter alegria. E quando nós temos esta alegria, que é incondicional, ou seja, não depende da circunstância,
não depende da situação se ela é favorável. Ora, nós louvamos a Deus. É por isso que é comum aqui e acolá você ver, você evidenciar, testemunhar de pessoas que tinham todos os motivos possíveis para estar de boca fechada, estar triste, angustiado, não é? Cabisbaixo, depressivo, deprimido, mas apesar das lutas que batem à sua porta, eles estão louvando, estão engrandecendo ao nome do Senhor. Seja por meio do cântico, seja através de uma declaração ou por meio da sua oração, que é uma expressão também de louvor. Então, observe que a Bíblia nos ensina sobre o louvor estas verdades. Mas observe que a proposta desta reflexão é destacar o Deus que merece louvor. Ora, entendendo o que é louvor nas Escrituras, as considerações importantes a respeito desta matéria, do que é louvor e o que a Bíblia ensina a respeito disto, à luz das Escrituras. Primeiro, é importante também mencionarmos de que Deus merece o louvor. Este elogio é direcionado a Deus, ao único que deve ser reverenciado, conforme está revelado nas Escrituras. E Davi, meus irmãos, no Salmo 145, ele reafirma a decisão de louvar a Deus. Veja que no verso 1 ele diz: eu te exaltarei e bendirei, versículo 5. Versículo 21, ele diz: falarei, a minha boca entoará. Veja que ele toma uma decisão, ele mostra-se resoluto, decidido a louvar a Deus. O maior rei de Israel, que foi Davi, naturalmente, estava exaltado sobre os reis, acima dos reis de sua época, destacado, a quem nós encontramos ser dito a respeito da sua prosperidade, mas apesar da sua importância, ele reconhece que acima dele existe o Rei dos Reis. E a este rei, ele diz: eu irei louvá-lo. Veja que coisa impressionante. É o reconhecimento que Deus é digno de ser engrandecido. O rei Davi se prostrando diante do Rei dos Reis. E essa sua decisão é um reconhecimento de que Deus é superior. O monarca Davi louva ao rei como uma decisão pessoal. Isso mostra de que o louvor deve partir do reconhecimento particular, próprio, de forma pessoal. É como se Davi estivesse dizendo: não importa o que façam os outros homens, alguém querendo ou não, alguém desejando louvar a Deus ou não, eu, disse Davi, não ficarei em silêncio, eu entoarei o meu louvor a Deus. Veja que ele está reconhecendo, dizendo na sua expressão de que Deus é digno de ser engrandecido. Ele está dizendo, reafirmando: não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros vão dizer, mas eu estarei decidido, resoluto, entoarei o louvor ao Senhor. Veja, eu estou destacando as palavras de Davi porque servem de referência para nós. Em um momento de grande inconstância, em que as pessoas são suscetíveis e levadas às influências que estão à sua volta, muitos estão perdendo o brilho nos olhos, a alegria e o prazer de engrandecer a Deus, mas Davi nos ensina que é possível sim nos reafirmarmos diante das circunstâncias adversas e dizermos a plenos pulmões, independente daqueles que estão à nossa volta, eu, você, nós devemos reafirmar o nosso compromisso de louvar a Deus. O Salmo 103, o verso de número 2, o salmista reafirma, ele coloca um compromisso particular acima de todas as coisas. E ele tem motivos para fazer isso. Porque o Salmo 103, verso 2, diz que ele havia recebido muitos benefícios. Isso está no Salmo 103, verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O Salmo 144, versos 9 e 10, ele diz: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele que te dará vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Veja que ele está reconhecendo que Deus é digno de ser engrandecido, de ser adorado, porque Deus a havia livrado. Ele havia sido alvo dos grandes livramentos de Deus. O Salmo
144, versos 9 e 10, afirma esta verdade. O louvor de Davi, além de ter produto de um compromisso pessoal, ele é diário e entusiasta, porque ele vai dizer: cada dia te bendirei pelos séculos dos séculos. Isso está no Salmo 145, verso 1. Davi está dizendo que qualquer que seja o caráter do dia ou de suas circunstâncias e as condições que estejam à sua volta, mesmo em momentos de maiores dificuldades, ele diz: durante todo este dia, mesmo passando por lutas, eu não vou deixar de louvar ao Senhor. Veja que ele está reafirmando o compromisso de que Deus é digno de ser louvado, de ser engrandecido. Ele continuará a glorificar a Deus a despeito das circunstâncias. Um certo expositor bíblico disse que tudo antes do dia, tudo durante o dia e tudo após o dia deve nos impelir, ou seja, nos levar a exaltar o nosso Deus todos os dias durante o ano inteiro. Talvez, por certo, você esteja enfrentando lutas as mais variadas, e eu não tiro sua razão de se preocupar, de ficar inquieto, isso porque nós somos seres humanos como qualquer outro. Mas a Bíblia nos diz que, apesar destas circunstâncias, devemos louvar a Deus. Na perspectiva do rei Davi, o louvor é ultra circunstancial. Ele não depende de uma circunstância favorável para louvar. Ele adora a despeito das circunstâncias. Ele adora independente da situação. Lembra do que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18? Está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja que Davi está nos ensinando, fazendo coro com outros servos, com outros que foram usados por Deus, tratando desta temática, nos motivando a louvar a Deus, porque Ele merece, independente das circunstâncias. No Salmo 45, apenas a título de lembrança, ora, você precisa lembrar que nós temos razões para louvar a Deus, além daquilo que já mencionamos. O Salmo 145 aponta e lembra a respeito da grandeza de Deus. Isso está no verso 3 e isso está no verso 6. Salmo 145, verso 3 e o 6, o salmista enaltece, destaca, coloca em voga, em evidência, lembra a grandeza de Deus, a sua transcendência. É uma das razões pelas quais Davi dobra-se e reconhece que Deus é digno de ser adorado. A Bíblia diz sobre a grandeza de Deus, de que Ele é altíssimo, Salmo 91, verso 1. Em Isaías 6 e 1, diz que Ele está assentado num alto e sublime trono. Em 2 Crônicas 6 e 18, diz que os céus e o céu dos céus não podem conter o nosso Deus de tão grande que Ele é. Isso está apontando para a sua grandiosidade. Isaías 40, versículo 26, ou verso 26, diz que Ele é grande em força e também em poder. Isaías 40, verso 15, diz que as nações são como gotas de água em um balde, como pó miúdo de balanças. Isso está apontando para a grandeza de Deus. Em Isaías 40, verso 12, diz que o Senhor mediu com um punho as águas, mediu os céus a palmos e pesou os montes e os outeiros em balanças. Isaías 40, verso 12. Em Naum, capítulo 1 e o versículo de número 3, diz que as nuvens dos céus é o pó, ou são o pó dos pés de Deus. Será que Deus é grande? Ora, e ao ter este atributo, esta característica, esta natureza, isso naturalmente nos conduz a nos prostrarmos diante dele. Ele é grandioso. A grandeza do Senhor é incomparável, é indescritível, pois no verso 3 o salmista diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. No entanto, apesar de Deus demonstrar toda a sua grandeza em suas obras, a grandiosidade do seu caráter é vista nas suas grandes obras e atos. Ele é grande em bondade, grande em misericórdia, e este Deus que é grande tem sido grandioso nas nossas vidas, mostrando sua bondade e sua misericórdia, de modo que nós devemos louvá-lo pelo que ele é,
pelo que ele é, aquilo que ele demonstra na história da humanidade, de forma coletiva ou de forma particular. O verso de número 14 do Salmo 145, além de demonstrar o salmista a grandeza de Deus, mostra a preservação, o cuidado divino. E eu fico maravilhado, eu não sei se isso alegra o seu coração, porque este Deus que é tão grande, tão maravilhoso, que está acima de tudo, que nem o céu dos céus podem contê-lo, mas ele é um Deus que se preocupa com os seres humanos, comigo, com você. Seres finitos, mortais, limitados, cujos pés são de barro. Mas ainda assim o texto bíblico nos diz que Deus preserva. O verso 14 está escrito: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Que coisa maravilhosa é entendermos de que a grandeza do Senhor se manifesta na sua preservação diária, no seu cuidado. Mesmo quando o ser humano vacila, se descuida, não corresponde, não cumpre aquilo que Deus exige, daquilo que Deus espera, mas em meio às suas limitações, isto não retarda, não anula a bondade, a misericórdia de Deus em nos sustentar, em nos dar força, nos dar livramento, nos dar da sua graça. Ele se importa com aquele com que os homens podem até não se importarem mais, mas Deus se importa com estes. Talvez você tenha sido alvo de um descuido de alguém que não se importa, não preocupa-se com a sua vida, talvez nem tenha interesse, não ligue, não mencione mais, não lhe procure, mas existe um Deus que ele sustenta. Ele se importa com todos, ele fortalece mesmo em meio às vacilações de alguém, ao descuido espiritual, ao declínio. Deus é misericordioso. E ai de nós se não fosse assim. O Senhor não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Ele tem prazer na misericórdia, ele é rico em perdoar e segura continuamente as mãos daqueles que cambaleiam, aprumam aqueles que estão prostrados, que foram nocauteados, não é? Que foram impactados, que receberam uma pancada muito forte em razão à vida. Nas palavras de um certo pregador, o Senhor se compraz em reverter as coisas. Ele derruba os soberbos e levanta os abatidos. E a Escritura diz que Jesus endireitou a filha de Abraão, a mulher encurvada que há 18 anos, por um espírito de enfermidade, estava atormentada. Ela era descendente de Abraão, ela pertencia à família, à descendência de Abraão, mas mesmo assim estava inclinada. Mas o Deus que é maravilhoso, o que é infinito, que é eterno, curvou-se para levantar a mulher encurvada e ainda continua hoje inclinando-se, glória ao nome de Jesus, para servir de apoio aos que estão prestes a cair. E nesta oportunidade, Deus está se fazendo lembrar como sendo aquele que é digno de louvor, de adoração. E mesmo em meio a uma circunstância adversa ou de vacilação espiritual, Ele quer ser engrandecido na sua vida e Ele pode lhe levantar nesta oportunidade, se você procurar o auxílio divino e, assim como Davi, se demonstrar desejoso para que a sua vida seja um hino de louvor ao Senhor. Eu finalizo lhe dizendo, reafirmando esta verdade, independente da circunstância, ainda que você esteja prostrado, o Senhor é poderoso para lhe levantar e fazer de você um hino de adoração a Ele e, através da sua vida, ser um testemunho por onde você passar. Você deseja isto? Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pela porção da sua palavra transmitida neste momento. Pai querido, Deus de poder, Deus eterno, nós queremos te louvar pela tua palavra, que serve, Senhor, de incentivo, de fortalecimento, de reflexão, para que nós possamos continuar adorando e engrandecendo o teu santo e poderoso nome. Continua ajudando os teus filhos espalhados por toda a região metropolitana, no interior, no sertão, tanto no estado de Pernambuco como fora dele. Aqueles que são alcançados pela Rede Brasil, além das fronteiras do nosso país. Que todos estes, Senhor, continuem sendo instrumentos de louvor para a tua glória. E os que se encontram afastados, distantes da tua presença, do propósito
que tu definiste pela tua palavra, que possam retornar à tua presença e ser uma bênção para a glorificação do teu santo nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus pela sua audiência, pela sua participação e contamos com você no próximo programa Fonte de Fé. Não saia daí, continue sendo abençoado pela programação da Rede Brasil de Comunicação. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito continue sobre você e toda a sua família, agora e para sempre. Amém.